Este computador. Vamos lá, doutor. Então, iniciando a nossa live de hoje, com muita satisfação em recebê-lo. Doutor Henrique Sanches, deixa eu tirar o WhatsApp. Doutor Henrique Sanches é professor da nossa plataforma multidisciplinar de ensino à distância. Ele está aqui hoje para falar do curso que ele vai ministrar na Redoma CRLS e falar também da audiência de custódia, que é um dos temas muito importantes, é um dos temas estudados. E para você, estudante de direito, que está prestando concurso, que está fazendo OAB, que milita na área ou que tem simpatia pela área, é muito importante saber. Com a palavra, doutor Henrique, com muita satisfação, viu, em recebê-lo. Boa noite novamente, professora Maria Gabriela Gonçalves, responsável pela Redoma. Tudo bem? Tudo bem, doutor, tudo bem. Dá boa noite aí para os nossos, expressão nova, hein, professora? Live espectadores. Hoje a expressão que as pessoas usam, live espectadores. Boa noite aos colegas que hoje estão aí. E a nossa proposta, né, professora, falar de pacote anticrime, né, lei anticrime, né? Nós já fizemos algumas lives nesse sentido e hoje temos aqui um tema aqui específico, né, contido no pacote anticrime, que é a audiência de custódia. Um tema muito importante que nos últimos dias e nos últimos tempos, né, já vem ocupando algumas discussões bem interessantes. E alguns dias atrás tivemos aqui uma decisão bem importante nesse sentido, foi aí que surgiu, né, a necessidade de conversarmos aqui a respeito desse assunto bem bacana. Assim, já de antemão, falo que hoje será uma conversa, né, professora, descontraída, nada tão formal, mas para trazer algumas informações ali para os nossos colegas, nossos live espectadores, os nossos pretensos alunos, e também será uma coisa mais objetiva e o que importa também, né, Gabi? É a questão das dúvidas. Quem tiver ali curiosidade, dúvida, manda para a professora Maria Gabriela, que ela repassa aqui. Vamos fazer um bate-papo dinâmico, nada de aula, vai ser troca de ideia. Com certeza. E para começar a nossa troca de ideias, doutor, o que é audiência de custódia e qual é a razão de ser da audiência de custódia? Bom, eu não vou te chamar de professora Maria Gabriela, vou te chamar aqui de Gabi, como nós conversamos, né? Bom, a audiência de custódia ou apresentação, ela, antes de ser um procedimento judicial, ela é uma garantia da pessoa presa. E o que seria isso? Nada mais do que você levar a pessoa presa à presença do juiz, dentro de um prazo, né, que seria de 24 horas, para que ali seja verificada a legalidade da prisão daquela pessoa e bem como seja discutido ali qual será a melhor medida cautelar a ser tomada. Se vai se manter a prisão daquela pessoa, né, na forma de prisão preventiva, ou se vai ser concedida a liberdade provisória para aquela pessoa, com ou sem medidas cautelares, né? E quem estará presente nesta audiência, que também é muito importante? Deverá estar presente a pessoa presa, obviamente, a autoridade judiciária, que logo mais iremos conversar a respeito disso, o advogado, e se a pessoa não tiver advogado, será um defensor público. Uma questão muito interessante aqui, que se tem discutido e aventado, é a questão da presença da vítima nessa audiência, tá? O artigo 310, que é o artigo que está prevista essa audiência de custódia, que foi introduzido pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico, no Código de Processo Penal, por meio da lei anticrime, ele não fala da vítima. Antigamente, nos próprios diplomas internacionais, nada se referia e nem nas resoluções do CNJ falava-se nisso. Entretanto, existem alguns doutrinadores, vou citar aí, por exemplo, o Renato Brasileiro, ele disse que sim, seria recomendável a presença da vítima, principalmente em casos de violência doméstica, até para ajudar o juiz na tomada da medida cautelar mais adequada para aquele caso.
Então, é uma questão ainda pouco trabalhada na doutrina, e principalmente na jurisprudência. Ninguém fala da vítima. Mas, repetindo, seria possível sim, na minha opinião. Boa, boa. A gente viu que essa audiência de custódia, doutora, ela foi incorporada ao novo Código de Processo Penal. Ela é novidade? Ela já existia? Porque já era aplicado, né? Então, a audiência de custódia ou apresentação, ela é uma novidade legislativa no Código de Processo Penal. Entretanto, ela não é um provimento novo, tá? Essa audiência de custódia, ainda que não fosse utilizado com esse nome, ela já vinha prevista ali dos tratados internacionais de direitos humanos, em especial, né, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. O Brasil incorporou esses dois tratados na legislação em 1992. Entretanto, somente em 2015, tá, por meio de uma resolução do CNJ, que é a Resolução 213, essa audiência ela passou a ser disciplinada. Tá? Mas, assim, em questão de legislação ordinária, nós não tínhamos até então. É muito importante falar, Gabi, que a vida da audiência de custódia aqui no país, ela nunca foi tranquila, tá? Nunca foi pacífica. No momento que o CNJ regulava, né, o exercício dessa audiência, o Supremo Tribunal Federal ele já era instado a declarar a legalidade e a constitucionalidade dessa audiência. Onde, salvo engano, acho que foi a Associação dos Delegados do Brasil entrou, né, com uma ação direta, e ali o Supremo Tribunal Federal declarou, sim, a constitucionalidade, porque o CNJ ele não estava inovando em nada, ele estava apenas disciplinando alguma coisa que já era prevista nos tratados internacionais de direitos humanos. Agora, com o pacote anticrime, a lei anticrime, Lei 13.964 de 2019, essa discussão em si terminou, está previsto, sim, na legislação ordinária. Ela é legal. Interessante. E qual que é a diferença, então, doutor, da audiência de custódia prevista na Resolução 213 e para prevista no Código de Processo Penal? Gabi, a essência, tá, da previsão no Código do Processo Penal para a Resolução 213 de 2015 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ela não muda. A essência é aquela, é a questão de, dentro de um prazo curto, encaminhar a pessoa presa, né, até a presença de uma autoridade judiciária, juiz. Porém, na minha opinião, as previsões ali, a disciplina contida ali nessa resolução do CNJ, ela é mais específica, ela vai mais nos detalhes, coisa que o nosso Código do Processo Penal, ele não foi. O Código do Processo Penal, ele foi lá, ele disse quem seria a autoridade, disse quem deveria estar ali, quais seriam as providências, né, disse alguma coisa de responsabilidade, consequências da não realização e algumas proibições de liberdade. A resolução 213 do CNJ, ela vai em detalhes como o que o juiz deverá avisar para o preso, né, o direito dele ficar em silêncio. Ele fala expressamente a proibição de se entrar no mérito da questão. Fala ali também, em caso do preso doente, qual que é a providência que o juiz deveria tomar. Então, ele é mais específico. Entendo eu que hoje, talvez esse artigo, a resolução 213 do CNJ, ele poderia até ser utilizado em complemento com o Código de Processo Penal. Porém, existem algumas circunstâncias ali que são contraditórias, Gabi. Então, a gente precisa saber também que o Código de Processo Penal talvez tenha revogado alguma coisa ali por ser contraditório. Mas eu gosto muito do que foi dito ali nessa resolução. Aliás, tem uma questão até interessante, porque lá nessa resolução do CNJ, falava-se claramente que o juiz poderia arquivar o inquérito ali, né, na própria audiência. E o Código de Processo Penal, na parte de audiência de custódia, não há essa previsão. Entretanto, se nós formos ali no juiz das garantias, a gente vai ver que talvez com uma interpretação ali extensiva a gente chegue aqui nessa mesma consequência. Mas, assim, em resumo, resoluções, elas são mais específicas, elas disciplinam a audiência de custódia. E o Código de Processo Penal ela traz uma questão um pouco mais genérica, mas traz a previsão legal,
que talvez é o que importa no caso. Exato, o que tiver em contradição, né, aplica-se a lei, não a resolução, né? É que a lei também, Gabi, ela não fala muita coisa, só que o espírito dela tem alguma... É uma questão de interpretação, Gabi, do que está no Código de Processo Penal com o que está ali na lei. A gente vai até falar, acho que lá na frente, a respeito, por exemplo, de audiências por videoconferência, do réu preso, como eu disse agora, questão também que é contraditória, havendo conflito de competência do juiz que decretou a prisão com o juiz que cumpriu a prisão, quem que vai fazer essa audiência? É uma coisa que a gente vai trabalhar hoje, mas existem algumas contradições ali interessantes. Mas vamos ver, é um tema ainda, Gabi, muito recente. Essas questões ainda, esses pormenores ainda, eles estão sendo objetos de discussão na jurisprudência. A gente precisa realmente ter uma consolidação dos entendimentos. Quem faz a jurisprudência é a gente, né? Então, muita força para você falou sobre a vítima, né? A vítima, sempre que possível, deve ser apresentada. Qual vítima é essa? A gente está falando de vítima de quais tipos de crime abrangidos aí nessa audiência? Gabi, qualquer vítima, tá? Mas qualquer vítima, mas em especial, tá? Recomenda-se, né, que seriam as vítimas, por exemplo, de violência doméstica. Agora, vamos ser mais objetivos. Eu acho que é um pouco esquisito você levar uma vítima de um roubo numa audiência de custódia, porque você não vai, né, entrar ali na discussão de mérito. Eu acho que quando o doutrinador ele fala, pô, seria importante a presença da vítima, talvez nesses crimes realmente, como eu disse, de violência doméstica, para instruir o juiz a qual medida tomar ali, para saber. A gente não vai falar de provas, e sim das circunstâncias que envolveu aquela prisão. É meio difícil, na prática, imaginarmos condução de vítima numa audiência de custódia, né? Mas tem esse entendimento aí. Eu só trouxe ele aqui para deixar claro. Mas, como eu disse também, é interessante em determinados casos e outros totalmente impossível de se realizar na prática. Por exemplo, prisão por pensão alimentícia não paga. Esse é um tema também que a gente vai conversar ainda hoje. Há um entendimento lá da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, numa reclamação de habeas corpus lá no STF, de que a Defensoria Pública de lá, ela entende que deve existir audiência de custódia para todo tipo de prisão. Não somente prisão preventiva, prisão em flagrante, mas prisão por alimentos, prisão até por sentença penal condenatória definitiva. Não é um absurdo pensar nesse tipo não, viu, Gabi? Porque se você for pensar, qual que é uma das razões da audiência de custódia? É verificar a legalidade dela. Ou seja, por exemplo, maus tratos, tortura. Por esse lado, eu acho que pode ser realizada assim a audiência de custódia para ver se aquela prisão provisória, definitiva ou por a dívida de alimentos não ocorreu essa circunstância indesejada. A doutora Silvia Cursino está aqui participando e falou que ela nunca viu vítima em audiência de custódia nem violência doméstica. É verdade, doutora. Na prática... Eu também nunca vi. Né? Apesar da lei fazer essa recomendação e prazo. Porque o processo penal ele é regido por prazos. Qual é o prazo, doutor, para essa apresentação, para audiência de custódia? Tem prazo? Gabi, os tratados internacionais, eles não mencionam prazo, tá? A resolução do CNJ, sim, e agora também o Código de Processo, sim. 24 horas. A pessoa presa tem 24 horas para ser apresentada à autoridade judicial. Já se falou em algumas vezes, 48, que 24 não é um prazo muito factível, já chegaram até a cogitar em 5 dias. Me desculpa, assim, se nós formos tratarmos de restrição de liberdade, uma pessoa que talvez tivesse direito a uma liberdade provisória ficar 5 dias esperando uma audiência de custódia, não me parece muito proporcional. Agora vamos para um outro aspecto. Vamos imaginar uma pessoa ali que foi vítima de tortura.
Infelizmente acontece, nós assistimos TV, pelo menos aqui em São Paulo, quase que diariamente abusos ocorrem. Como que nós vamos esperar 5 dias para levar uma pessoa que está ali agredida? O exame de corpo de delito, como que um juiz vai verificar a legalidade sobre tortura, maus tratos de uma pessoa depois de 5 dias, quando muitos dos hematomas já sumiram? Então, esse prazo de 24 horas, ele é, acredito eu, bem adequado, sim, para as pretensões da audiência. Tá, e agora vamos pensar na realidade. E se o prazo não for cumprido, que geralmente está arriscado a não ser cumprido essas 24 horas? E aí? Então, aí existem consequências, né, Gabi? Vamos pensar no seguinte: a lei fala em 24 horas para apresentação e fala que após 24 horas do prazo de apresentação, se não for justificada essa prisão, ela começa a ser ilegal. Ou seja, nós estamos falando aqui de 48 horas, 24 horas para apresentar e 24 horas desse prazo de apresentação. Passado 48 horas dessa apresentação, e se a autoridade policial não justificar por que não apresentou essa audiência de custódia, começaremos a falar em responsabilidade. Vamos começar a falar em responsabilidades com previsão na lei civil, administrativa e penal, tá? E o muito importante aqui falar o seguinte, e o que tem se questionado. Uma vez passado 48 horas e não se justificou adequadamente a apresentação daquele preso, estaríamos falando em crime de abuso de autoridade? Na minha opinião, tá? Depende. Não existe na lei de abuso de autoridade previsão expressa de que a pessoa ali que não foi apresentada ensejará o crime aqui comentado. Porém, se ficar demonstrado que, eventualmente, aquela prisão era notadamente ilegal, abusiva, não justificou, e se provar que a autoridade competente tinha o dolo específico de prejudicar aquela pessoa presa, aí dá para falar tranquilamente de uma eventual responsabilização por abuso de autoridade. Outro ponto assim, muito importante estar falando aqui, Gabi, é no sentido de que qual a consequência? Uma vez reconhecida a ilegalidade da prisão, ela torna-se ilegal. Tem que soltar a pessoa presa. Isso é fato, tá? Porém, aqui vai uma consideração importante. O ministro Luiz Fux, por meio de medida cautelar em ação direta de constitucionalidade, no ADI, ele suspendeu essa segunda parte aqui da responsabilidade, ou seja, não enseja hoje soltura em razão da suspensão dessa parte aqui da lei de abuso de autoridade a soltura por não apresentação na audiência de custódia por força dessa medida cautelar. Mas voltando também, caso isso não se confirme, a letra da lei aqui venha a prevalecer do jeito que está, o juiz relaxa e tem que soltar. A prisão tornou-se legal. Há um constrangimento. Entretanto, nada impede que uma nova prisão preventiva venha a ser decretada. Porém, fiquem atentos. Deve obedecer os requisitos e pressupostos, tá? Deve estar previsto ali o fogo comisso delicto e periculum libertatis da pessoa, bem com os demais requisitos. E principalmente a questão da questão situacional, tá? A prisão preventiva ela tem que ser decretada pelaquela circunstância do momento, ela é circunstancial, tá? O que não pode acontecer, o que vinha acontecendo, Gabriel, era o seguinte, era a decretação automática. Muitos juízes, o que aconteciam? Eles pegavam, não realizavam a audiência de custódia e decretavam a preventiva ali automaticamente. Isso hoje é ilegal, a jurisprudência até aceitava, dizia assim, uma vez decretada a preventiva, supera-se essa nulidade da não realização da audiência de custódia. Acabou, isso não existe mais. Tá? Hoje tem que ser decretado, não pode ser de ofício, tem que ser a pedido do Ministério Público, tá? E ali o juiz, verificando pressupostos e os requisitos, irá declarar conforme aquela situação. E mais importante ainda, Gabriela,
Há uns 15 dias atrás, o ministro Celso de Mello, por meio de uma liminar em habeas corpus, determinou a soltura de uma pessoa que estava presa em razão da não realização da audiência de custódia presa e por o juiz ali da custódia ter decretado de ofício a prisão preventiva dela, tá? O que, como foi dito agora, isso aqui é absolutamente impossível nessas circunstâncias. Interessantíssimo, hein? Já está ocorrendo em plena pandemia jurisprudência a respeito da audiência de custódia. Muito boa. E quem que deve realizar essa audiência? Será que o Ministério Público pode realizar essa audiência? Gabriela, essa pergunta, ela parece que ela é simples de ser respondida, né? Mas não é não. Nós temos aqui algumas situações esquisitas. Por quê? O nosso Código de Processo Penal, hoje, por meio da lei anticrime, usou a expressão ali bem clara, juiz. Ou seja, não pode decretar, não pode realizar a audiência de custódia promotor, delegado, policial militar, somente o juiz. Preste atenção, o Código de Processo Penal, ele teve todo o cuidado de utilizar a expressão juiz, porque a resolução do CNJ e os tratados internacionais falavam em autoridade judiciária, e sempre com complemento que alguma interpretação fazia chegar em alguma outra autoridade que não era o juiz. Pasme, tem uma decisão aqui, olha quem deu, hein? Foi Guilherme de Souza Nucci, em São Paulo, não estava ainda, né, em vigência o artigo 310 do Código de Processo Penal. Nós estávamos ainda sob disciplina do da resolução 213 de 2015 do CNJ. Guilherme de Souza Nucci entendeu que delegado de polícia poderia realizar audiência de custódia. Hoje não. Está pacificado, expresso ali na lei. É juiz. E agora a outra pergunta que a gente faz, Gabi. Qual é o juiz? O juiz, por força expressa da lei, seria o juiz das garantias, que infelizmente também está suspenso, sem data para ter a sua decisão, por força da medida cautelar do Luiz Fux lá na ADI no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, quem que deve realizar essa audiência de custódia? Vai depender da lei da organização judiciária de cada estado. Eu não sei, por exemplo, como que acontece em Vitória da Conquista, na Bahia. Aqui em São Paulo, nós temos o Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães. É o maior fórum criminal aqui da América Latina. Aqui nós temos uma central ali de audiência de custódia. Tem os juízes de custódia, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público. Funciona tudo direitinho, os advogados. Funciona bem. Nas comarcas da Grande São Paulo, interior, não existe. Então, existem as circunscrições judiciárias, que, vamos falar assim em termos mais simples, um aglomerado de comarcas onde ali alguns juízes se revezam na realização dessas audiências. Muito importante informar aqui, Gabi, principalmente nessa situação das circunscrições judiciárias, onde os juízes geralmente fazem os plantões, mas também são juízes criminais. O juiz que realiza a audiência de custódia, ele não pode oficiar no processo de instrução. Ele já se torna ali afastado, incompetente. Não pode. Agora tem uma outra questão importante e bacana, eu até já mencionei aqui, Gabi, havendo conflito de competência, quem é o juiz que vai decidir? A questão aqui é contraditória. Vamos trazer um exemplo. Imagina aqui, Gabi, e essa aqui é um caso real. Juiz de São Paulo expede um mandado de prisão e essa pessoa vem ser presa lá em Curitiba. Quem que vai fazer a audiência de custódia? Será o juiz de Curitiba ou será o juiz aqui de São Paulo? Quando aconteceu essa situação, nós não tínhamos o artigo 310 do Código de Processo Penal. Isso foi um conflito de competência decidido lá no Superior Tribunal de Justiça, a ministra relatora Laurita Vaz. Ela decidiu ali que seria o juiz do local que foi realizada a prisão.
ou seja, o juiz lá de Curitiba. E foi aventada na situação que há uma previsão disso na Resolução 213 de 2015 do CNJ. Porém, hoje aqui, essa situação, na minha opinião, a decisão, desculpa, ela já não seria mais a mesma, tá? Porque, na minha opinião, o artigo 287, tá, do Código de Processo Penal, ele é claro. Olha que ele fala, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Bom, aqui a gente tem duas questões. Uma que prevê a hipótese de audiência de custódia na questão da prisão preventiva, e, na minha opinião, está claro aqui, o juiz que irá realizar essa audiência é o juiz que expediu o mandado de prisão, ou seja, o juiz de São Paulo. Vamos esperar para ver como que a jurisprudência vai se comportar nessa situação. Nós, salvo engano, acho que já tem alguma coisa lá no STJ, o ministro Sebastião Reis, acho que ele disse nesse sentido que quem iria realizar é o juiz que expediu o mandado. Estou falando aqui para vocês, acho, tá? Não é certeza, depois eu vou até pesquisar isso com mais cuidado e a gente acaba disponibilizando aqui na página da Redoma a decisão, tá? Mas, na minha opinião, hoje está claro, a audiência de custódia será realizada por quem expediu o mandado. O juiz de Curitiba pegou a pessoa, deverá encaminhá-la aqui presa para São Paulo para que seja realizada essa audiência, para ver se essa pessoa vai ser mantida presa ou se ela vai ser solta por alguma medida aí alternativa à prisão. Boa. E nessa audiência aí, qual que é o conteúdo dela? Sobre o que ela vai versar? Qual é o mote dela? Gabi, essa audiência aqui, ela está clara na lei, tá? Mas tem uma situação aqui que ela não fala. As hipóteses. Primeira coisa, Gabi, essa audiência ela vai verificar ali a legalidade da prisão. E se ela for reconhecida como ilegal, ela vai ser relaxada, tá? Essa audiência também, como já dito, ela vai verificar ali se é questão de manter a pessoa presa ou se é questão de conceder a ela a liberdade provisória com ou sem as medidas alternativas à prisão, cumulativamente ou não. Tá? Tem a previsão ali de havendo estado de necessidade ou por interpretação excludentes de culpabilidade, desculpa, não é essa necessidade, é excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade, a concessão da liberdade provisória sem as medidas alternativas. Só que existe no artigo 318 do Código de Processo Penal, desculpa, a hipótese da prisão domiciliar, por exemplo, mãe gestante ou de criança com pequena idade. A lei não fala, mas o juiz da custódia aqui, da audiência de custódia, ele pode sim, tá, conceder a liberdade, a prisão domiciliar para essa pessoa, ainda que não há previsão, porque não deixa de ser uma medida alternativa específica, tá? Então, nós temos essa situação aqui importante, Gabi. E é muito importante falar, tá, Gabi, que essa audiência de custódia também ela tem uma finalidade que é o controle da população carcerária, é evitar, né, a prisão daquela pessoa que não há necessidade de estar ali. Infelizmente, ainda nós temos aqui alguns juízes que não se importam com essa questão. Muitos juízes têm ali alguns preconceitos, crime de tráfico de drogas. Vai ali ficar preso, outros soltam. Mas ali um dos objetivos, né, da audiência de custódia também é o controle da população carcerária, prender somente quando há necessidade, tá? E isso aqui não é uma questão do Brasil. Vários países aqui da América Latina, inclusive, adotam essa audiência de custódia. Então, muitas pessoas dizem que o Brasil tem a característica da impunidade, ninguém fica preso. Não. Isso aqui é uma característica de direito internacional, né, direitos humanos internacionais, e que vários países do mundo adotam, sim. Não é uma peculiaridade nossa do brasileiro. Bom, doutor. Quem nos acompanha sabe que você já fez uma live também
falando das inovações do pacote, né, melhor dizendo, da lei anticrime, e você teria dito que existem hoje crimes com proibição de liberdade provisória. O juiz, então, na audiência de custódia, ele está obrigado a não dar essa liberdade para determinados crimes? Pois é, né, Gabi? Lá no artigo 310, ali o legislador ele insistiu numa fórmula que nunca deu certo, que é trazer crimes de prisão obrigatória. Ou seja, o legislador aqui ressuscitando prisão obrigatória, coisas, situação essa que já foi abolida no nosso direito penal. Tá? Nós estamos aqui no Estado democrático de direito, com presunção de inocência. Tá? Nós já tivemos esse problema de prisões obrigatórias, lei de crimes hediondos, nós já tivemos essa situação na lei de drogas, nós já tivemos essa situação no Estatuto do Desarmamento, mas o legislador brasileiro, eu não sei o que acontece, ele continua insistindo, né, nessa fórmula que o Supremo Tribunal Federal mais de uma vez já falou que não é legal, que é inconstitucional. Mas eu não sei o que acontece ali. Fato é que hoje, no Estado Democrático de Direito, a qual o Brasil somente um juiz de direito pode decidir a respeito da prisão e a soltura de uma pessoa. Promotor não pode, delegado não pode, e muito menos o legislador. Somente o juiz que pode fazer isso. Eu não sei qual que é o problema. Isso eu sei da onde que veio. Nós até conversamos aqui numa outra live, né? Isso provavelmente é oriundo do pacote Moro, né? Que era um projeto de lei bem draconiano, por sinal, e ali tinha umas situações bem esquisitas, e com certeza isso estava ali. Eu só não sei como isso passou no Congresso, né? São essas coisas que a gente fica imaginando. Ou seja, algumas ilegalidades, inconstitucionalidades que passam ali que eu não sei como. E não foi só isso, outras situações também, aquela questão da prisão, execução provisória de decisões do júri, que também acabou passando ali, coisas contraditórias. Eu tenho quase certeza que mais cedo ou mais tarde essa parte aqui do artigo 310 vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui chega a ser absurdo até por teimosia, né? Mas falando, né? Você fez a pergunta e eu aqui acabei não falando. Hoje, quais seriam esses crimes, Gabi? Esses crimes seriam o quê? A situação da milícia, a situação do crime organizado, né, com o uso de armas de fogo não, uso de arma. Não importa se é arma de fogo ou arma branca. Tem a questão do reincidente e tem, nos casos de pessoas envolvidas com crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nessas situações aqui, a lei fala que o juiz está proibido de decretar, ele está proibido de dar a liberdade provisória e é obrigado a decretar a prisão preventiva. Absolutamente errado. Se o juiz ele entender que os pressupostos da prisão preventiva estão ali presentes, requisitos e pressupostos, né, decrete-se mediante o requerimento do Ministério Público, né, jamais de ofício. Então, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde, essa lei, essa parte daqui do artigo 310 aqui vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, mas esse juiz de garantias aí, doutor, ele pode sentenciar ou não? Essa é uma questão bem interessante, viu, Gabi? Até para ser engraçada, para ser sincero. Por quê? Os tratados e convenções internacionais, né, de direitos humanos, eles não falaram nada. Eles falam assim, apresentação imediata, né, do preso à presença da autoridade judiciária. A resolução 213 de 2015 do CNJ, ela é expressa, não poderá entrar em questão de mérito. Porém, teve alguma convenção de juízes, eu não sei qual, aqui no Brasil há um tempo atrás, que ali ficou sim consignado, eles acordaram que poderia sentenciar, poderia oferecer denúncia, receber denúncia, fazer instrução e sentenciar.
Qual que era o argumento utilizado? Ah, é a celeridade processual. Veja bem, Gabi, quando a gente fala em celeridade processual, nos remete à Constituição Federal, lá, aquela garantia da duração razoável do processo. Só que duração do processo, como bem diz, razoável. Razoável não é nem tão cá e nem tão lá, nem tão rápido e nem tão demorado. Eu não consigo ver uma defesa eficiente em 24 horas. Então, falta também, viola-se, né, a questão do juiz natural. O juiz de custódia, ele não tem atribuição, ele não tem competência para dar uma decisão de mérito. Aliás, ele se torna incompetente para decidir a questão de mérito. E agora eu vou trazer uma curiosidade para vocês, aí da Bahia. Há um tempo atrás, eu não sei qual era a comarca. Era uma comarca do interior e que tinha ali uma juíza que ali na audiência de custódia ela deveria fazer algum acordo, um acordão ali com o Ministério Público e com a defesa em casos de tráfico. Foi um caso de tráfico, se alguém não aconteceu. Confessa, né? Provavelmente foi assim, olha, confessa que eu já te dou a liberdade. E acho que aconteceu isso. Tá, Gabi? Chegou ao conhecimento dos tribunais, ou de justiça, ou STJ, eu não lembro dessa decisão. Eu lembro, acho que até saiu no Conjuro, essa reportagem. No primeiro momento, Gabi, parece uma hipótese bem sedutora para quem está presa, né? Fala, pô, em 24 horas eu já saio com a minha situação resolvida. Mas você não vai sair com a sua situação resolvida, você não vai sair absolvido dali. Você vai assumir uma culpa sem o devido processo legal, mas você vai ganhar liberdade. Isso é um precedente muito perigoso, porque as pessoas podem começar a querer confessar delitos que não cometeram para receber esse benefício de ir para casa. Só que vai para casa, mas vai cumprir a pena, né, sem um devido processo legal, vai para casa reincidente, com uma possibilidade de reincidência, porque se cometer mais algum crime vai se tornar reincidente. Ou seja, foi declarado ilegal isso. Em São Paulo também parece que teve uma outra situação em que chegou no Supremo Tribunal Federal, foi alguma coisa de organização criminosa com alguma coisa de pedofilia, alguma coisa nesse sentido. E o juiz ali da custódia também sentenciou. Chegou lá no Supremo Tribunal Federal e Marco Aurélio de Mello também falou, opa, juiz de custódia não tem competência para dar decisão de mérito. Porém, Gabi, tem uma situação aqui, tá? A resolução 213 de 2015 do CNJ, naquela época, ela tinha ali uma previsão de arquivamento de inquérito policial. Querendo ou não, o arquivamento de inquérito policial, você vai entrar numa questão de tipicidade da situação. Uma situação, às vezes, até de prova. E quando apareceu essa situação de, eventualmente, dar-se uma decisão, até de mérito, numa audiência de custódia, eu até falei, é possível. Porque vamos imaginar que uma pessoa é presa em flagrante delito por um furto de um chiclete, crime de insignificância penal. O juiz da custódia, ao receber aquilo ali, ele vai ver que é a questão de princípio da insignificância. Aquela conduta é materialmente atípica. Não houve crime. Se não houve crime, aquele inquérito policial ele pode ser arquivado. Se ele pode ser arquivado, então o juiz ali da audiência de custódia estaria colocando ponto final. E havia uma possibilidade ali no artigo 200, na resolução 213 de 2015 do CNJ. Hoje, no Código de Processo Penal, não existe. Porém, quem é que faz essa audiência de custódia? Se a letra da lei for mantida, é o juiz das garantias. Se você for ver uma das atribuições do juiz de garantias, qual seria? Determinar o arquivamento do inquérito policial. Quando que ele vai poder determinar um arquivamento? Quando ele verificar que houve ali alguma coisa de atipicidade. Então, por uma interpretação um pouco extensiva, eu posso novamente continuar achando que em determinada situação, o juiz da custódia, que é o juiz das garantias, ele vai ali, uma hora ou outra, mandar arquivar aquele inquérito. Eu só não sei se ele vai poder fazer isso na audiência de custódia.
mas que ele vai poder, ele vai. Acontece que hoje, Gabi, nós não temos o juiz das garantias, né? É um juiz de custódia, que geralmente é um juiz plantonista ali daquele aglomerado de comarcas, que só vai fazer a audiência de custódia. Nada mais que isso. Ele não é juiz das garantias porque está suspenso. Hoje, no formato que está, não pode. A atribuição dele é somente de verificar a legalidade e ver qual que vai ser a medida cautelar a ser adotada. No futuro, com o juiz de garantias, talvez eu acho que a gente vai poder entrar nessa questão, eventualmente, num princípio de insignificância penal, numa tipicidade, ser realmente resolvido essa problemática ali. Vamos aguardar, ainda também é muito nebuloso. Verdade, está amadurecendo ainda, né? Então, o juiz que vier a julgar a causa, ele pode mudar a decisão do juiz de custódia, ou mandar prender ou soltar a pessoa, né? Gabi, isso aqui é uma outra questão que só sabe quem atua, tá? Quem é promotor, quem é juiz, quem é advogado e quem é defensor público, quem atua. Existe aí uma possibilidade de um drible, é um drible ilegal, tá? Por quê? O que acontece? E acontece muito. Vamos imaginar que, eu vou dar um exemplo clássico disso, e já aconteceu comigo, advogado, tá? Em duas situações, eu vou trazer aqui duas histórias para vocês. Uma foi um rapaz que foi preso por tráfico de drogas. O juiz da custódia entendeu que não era situação de manutenção de prisão. Deu a liberdade provisória para ele, acumulada com umas medidas alternativas da prisão. Acabou o procedimento do juiz da custódia, ele pegou e encaminhou os autos para a comarca, para o local onde essa pessoa iria responder o processo. O juiz de ofício dessa comarca foi lá e falou: peraí, como que o juiz da custódia mandou soltar um cara preso por tráfico de drogas? Decretou a prisão preventiva do rapaz. Eu lembro até que a mãe falou: nossa, ele saiu, estava lá em casa dormindo, no outro dia a polícia foi lá, bateu na porta e levou ele preso de novo e não entendi nada. Esse drible, ele é ilegal, tá? E nós não temos aqui, claro, na legislação, algum dispositivo que dê força de decisão julgada do juiz da custódia. E eu lembro que eu consegui soltar esse rapaz, tá, Gabriela? Mas não foi em cima dessa teoria que a decisão do juiz de custódia ali tem força, deve ser mantida. Não foi, não. Tudo bem que na época nós não tínhamos o artigo 310 aqui do Código de Processo Penal. Hoje nós temos, e hoje está bem claro, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, tem que haver provocação do Ministério Público, tem os pressupostos, tem os requisitos, deve existir o periculo in libertatis, o fumus commissi delicti, tem que ser uma questão situacional, tem que se provar por que naquele momento mudou e poderia estar sendo decretada a prisão preventiva, sendo que em um outro momento não poderia, ou seja, precisa demonstrar uma situação nova, real e concreta de necessidade. Não, antigamente ainda acontece, o juiz vai falar, pô, o cara está preso por tráfico de drogas, não pode, o cara é louco, o juiz que soltou ele é louco, manda prender de novo. É ilegal. E da mesma maneira, Gabi, sentido inverso, né? Se o juiz da custódia decretou a prisão, o juiz ali que vai processar, o juiz da instrução, a não ser que ele não tenha uma situação nova, ele não pode também soltar. Eu acho que ele deve respeitar aquela decisão e legalmente competiria ao advogado entrar com habeas corpus para determinar aquela soltura. Eu confesso que eu me utilizo desse drible às vezes, né? Porque a pessoa está presa lá. Eu acho que houve uma situação de constrangimento ilegal. Eu espero cair na mão do juiz da instrução para ir lá e reiterar o pedido, devidamente documentado, instruído, com teses. Às vezes dá certo. E aí eu vou falar um caso que eu tive de um rapaz que ele estava internado, né? Ele tinha problemas
de uso de drogas, problemas psiquiátricos. Ele estava internado e ele estava respondendo um processo. Eu consegui a absolvição imprópria dele, tá? Porque eu consegui demonstrar ali com o laudo que ele era esquizofrênico. Houve absolvição imprópria, com o laudo judicial tudo bonitinho. Ele continuou internado, ele só foi absolvido. E no momento dessa internação, em determinado momento, trocaram-se os remédios. E ele meio que não se adaptou e surtou. Ele surtou, fugiu da clínica e assaltou um cara que estava passando ali na frente, acho que da clínica. Sem arma, sem nada. Pegou, foi lá e acabou roubando a Cristiano. Não sei se foi celular, não sei o que aconteceu. Foi preso em flagrante, né? Audiência de custódia. Fui eu para a audiência de custódia e fui. O que eu fiz? Eu levei debaixo do braço, né, o laudo dele. Cheguei na audiência de custódia e falei para o juiz, ele não pode ficar preso porque ele é declarado inimputável. Ele teve uma questão aqui de surto, ele está sendo medicado e, inclusive, aqui no laudo diz que não há necessidade de internação. O juiz de custódia ele deu uma banana para o meu laudo. Ele falou, doutor, eu vou decretar preventiva, você faça um pedido para o juiz da instrução e decide isso lá. Hoje eu vou deixar ele preso. Na minha opinião, foi ali uma decisão equivocada do juiz, mas nós estamos ali para combater as decisões, né? O que eu deveria ter feito ali, pela lei, seria entrar com habeas corpus. Só que até fazer o habeas corpus, distribuir, julgar, vamos colocar aí quase uma semana. Não, eu dei o tal do drible. Eu esperei chegar na mão do juiz titular da instrução criminal, fui lá e pedi a revogação da prisão preventiva para conceder liberdade provisória acumulada com medidas alternativas, inclusive até tratamento ambulatorial ali. E foi deferido. Mas sejamos honestos, isso foi também um drible, né? Então, eu acho que o artigo 310 ele deveria ter sido um pouco mais específico em relação a essa situação da força das decisões do juiz de custódia, que, querendo ou não, na prática, no dia a dia, não são respeitadas. Boa. E era a respeito disso que eu estava até lendo aqui, pelo meu zap, uma pergunta de aluno que falou se caberia recurso das decisões tomadas pelo juiz O juiz da custódia. Sim. E como é que tem ficado isso, né? O doutor já falou praticamente, o habeas corpus. O advogado, pela lei, deveria se socorrer do habeas corpus, né? Mas tem essa questão do jeitinho do drible, dentro da lei, né? Você faz o pedido ali para o juiz titular da instrução, o juiz do processo, e ele, se achar que é caso, ele vai acabar concedendo a liberdade. Agora, em se tratando de Ministério Público, que requer ali decretação de preventiva, se o juiz ele não concede, o certo, pela lei, é recurso em sentido estrito, artigo 581, não é esse drible de chegar no juiz e ir lá e decretar de ofício porque não gosta do artigo. Essa é a questão legal. Ou seja, se nós temos ali no artigo 581 um recurso ali previsto para a decisão ali de indeferimento, ou seja, essas decisões do juiz de custódia precisam ser respeitadas. Esse drible que é feito não é o correto, não. Mas só para deixar claro, o aluno perguntou, mas a HC sempre vai caber. Seja no juiz de custódia, mas é como você falou, na prática ele é mais moroso, você pode conseguir essa... Sim, Gabriel. É que se você vai lá, você faz um pedido de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva com liberdade provisória, você vai lá, você despacha com o juiz, né? Hoje é petição eletrônica, você peticiona eletronicamente, despacha com o juiz, conversa, explica a situação. E eu só consegui a soltura porque eu fui lá conversar com o juiz na época. Agora, se você faz o habeas corpus, você já corre o risco de cair numa câmara lá no Tribunal de Justiça, pelo menos aqui em São Paulo, né, nós temos umas câmaras mais complicadas, e correr o risco de ter um indeferimento, ter que se socorrer
de Brasília, sendo que às vezes você, explicando pessoalmente a situação para o magistrado de primeira instância, você consegue uma decisão justa com mais rapidez. Então, nessa pandemia, como é que tem ficado essas audiências, esses pedidos? Essa situação? Na pandemia aqui nós estamos tendo um problema sério, né? Vamos lá. Como dito, né? As audiências de custódia, elas estão previstas na lei e elas tiveram precedente em tratados internacionais de direitos humanos. O CNJ, logo que saiu, né, a declaração de pandemia, isso lá em 11 de março, ele já emitiu suas recomendações, 62 de 2020, e ali ele havia recomendado a suspensão das audiências de custódia. Essa recomendação das audiências de custódia, elas caíram no território nacional praticamente com uma determinação. Não se realizou mais audiências de custódia no Brasil. Posso falar com certeza, em São Paulo não ocorreu. Hoje, tá, Gabi, corre-se sério risco de uma pessoa ser presa, tá? Ser denunciada, processada e condenada sem contato físico com o juiz, porque nós estamos numa situação de não realização de audiências de custódia e audiências de instrução virtuais, totalmente ao arrepio dos princípios relativos à prova. Tá? O que acontece? Passado um tempo, em razão dessa situação de anormalidade em relação à audiência de custódia, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo editou um provimento recente determinando a realização das audiências de custódia pelo sistema virtual. Tá? Ocorre que a Defensoria Pública já logo socorreu, fez uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça, a qual foi declarada a ilegalidade desse sistema. Vamos lá. Eu não consigo, tá, Gabi, dar de legalidade numa recomendação em resoluções e provimentos, situações de direito administrativo, praticamente, que apenas regulam e não determinam, você retirar uma garantia, né, de direito internacional, que é a audiência de custódia, tá, por meio desse caminho. CNJ, Conselho Superior da Magistratura, eu não consigo ver legalidade nisso aí, muito pelo contrário. Na minha opinião, são situações absolutamente ilegais. Audiência de custódia virtual ali, eu acho que agiu com acerto o CNJ. Aliás, o CNJ tem um histórico de não se admitir audiências de custódia virtuais. No momento, o Dias Toffoli já havia se manifestado que a audiência de custódia virtual não é audiência de custódia. Me causa aqui estranheza que o CNJ, ao mesmo tempo que ele pede para suspender as audiências, ele também não aceita a audiência de custódia virtual. Então a gente ficou num limbo ali meio esquisito. Os tribunais de justiça tentaram, né, disciplinar essa questão. Eu acho que agiram até de boa fé, até para não deixar aquelas pessoas presas sem uma aferição do critério de legalidade. E foram lá e previram essas audiências. O CNJ também falou não. Então, a pergunta que se faz, pô, CNJ, você está recomendando que não se faça e também, ao mesmo tempo, você está falando que não pode ir pelo meio virtual, qual que é a alternativa? Também nós não temos alternativa. Agora, eu já sei que você vai me perguntar também o que eu acho da audiência virtual, né, de custódia virtual. Gabriela, vamos lá, eu já falei assim, eu não consigo ver legalidade ali. Quando os tratados internacionais foram, né, promulgados, isso foi em 1965, e ali falava apresentar imediatamente o preso. Só que em 1965 ninguém imaginava uma situação de audiências virtuais, né?
Então, nós não podemos nos ater à questão da interpretação gramatical ali dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos, então, para o momento subsequente, 2015, que foi por conta da Resolução 213. Lá, há a previsão expressa de que o preso, se estiver doente, deverá o juiz ir até ele. E, salvo engano, acho que até tem previsão expressa lá, Gabi, de não realização de audiência pela maneira virtual. Não tenho certeza. Eu sei que o CNJ depois proibiu. Em 2 momentos, aliás. Falou, não pode se fazer. O CNJ falou assim, a audiência de custódia virtual não é audiência de custódia. Tem que se verificar ali a legalidade da prisão, verificar ali se houve ou não a questão de maus tratos, por exemplo. O pacote anticrime, o projeto, ele foi oferecido, tá, no Congresso com a proibição expressa de que não poderá ser realizado essa audiência pela maneira virtual. No Senado, houve um veto expresso dessa proibição. Ou seja, ele chegou ali com essa proibição e ele saiu de lá sem essa proibição. E esse veto era taxativo. Não será proibida a audiência de custódia por razões orçamentárias e porque já se admite realização de audiências por videoconferência na maneira virtual ali no Código de Processo Penal, no artigo 185, 186, se não me engano. Não concordo. Primeiro que a gente não pode, nós não podemos nos ater a questões orçamentárias, questões de economia, em se tratando de garantias de defesa, de devido processo legal. É você taxar, né, o processo lá por baixo, né? Economia burra. E outra situação, essa que já existe previsão ali no Código de Processo Penal, no artigo 585, ali de audiências por videoconferência, me desculpa, mas essa justificativa ali, ela não convence, porque as hipóteses ali, elas são taxativas e elas são taxativas e são excepcionais. A audiência de custódia, a essência dela não se encaixa em nenhuma daquelas ali. Me desculpa. O Renato Brasileiro, ele fala, eu acho que se o preso estiver doente, pode sim ser realizada a audiência de custódia. Me desculpa, não pode. Vamos imaginar, por exemplo, que o preso está lá no hospital baleado. Na minha opinião, deverá sim o magistrado tomar alguma providência de ir até aquele preso, porque uma das razões desta audiência de custódia é verificar o quê? Se houve um eventual abuso, se houve alguma tortura, algum maus trato. Aí eu te pergunto, será que um preso num centro de detenção provisória, num presídio, ou pior, numa delegacia, vai se sentir à vontade ali sentado numa sala com um guarda, com agente penitenciário, ou às vezes, muitas vezes, com os próprios policiais que o prenderam, conversar com o juiz por meio de uma câmera e relatar que foi vítima de violência? Não dá para se falar em audiência de custódia pelo sistema de videoconferência. Essa é a minha opinião, Gabi. Eu sei que na live passada que nós fizemos, tivemos ali um live espectador que me perguntou o que eu achava. Até então, naquela situação, eu não tinha ainda uma opinião formada. De um lado, eu sabia que havia uma questão ali tem que haver alguma hipótese do preso ter um contato com o juiz. Mas também se repensando do outro lado da questão de você estar privando o preso de ter uma conversa olho a olho, falar, eu fui vítima de agressão, ou uma situação dele numa delegacia de polícia, nos rincões aqui do Brasil, ali do lado do policial que o prendeu, para falar que minha prisão foi legal, também não dá, né? Então, entre o mar e a terra, eu vou ficar com a terra e eu acho que não pode ser feito. Boa. Doutor, assim, fantástica o nosso bate-papo, né?
para o pessoal que nos assistiu ou que nos vai assistir depois. Esse foi um bate-papo, tem uma miríade de assuntos ainda que vão ser tratados